Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos mais à aula desta semana então. Semana passada, vocês viram que o sujeito tem um núcleo. Relembrando, sujeito é o ser de quem a gente fala. É de quem ou de que a gente fala. Não quer dizer que seja um ser humano, qualquer sujeito. Vocês viram que tinha, né? No caso da lei, da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o sujeito podia ser a lei, é a lei que ampara as crianças e adolescentes. O sujeito podia ser criança e adolescente. A criança e adolescente tem direito de ser educado de maneira digna e tudo mais. O sujeito podia ser a escola deve encaminhar para o conselho tutelar os casos de maltrato. O sujeito podia ser só o adolescente, né? O adolescente poderá receber medidas socioeducativas e assim por diante. A gente fala de que a gente fala o sujeito. Tendo isso como visto, esse sujeito ele tem um núcleo, que é a palavrinha mais importante. Nem sempre o sujeito ele se compõe de uma palavrinha só. Vamos supor, a escola, eu já tenho duas palavras ali, a escola. O que é mais importante é a palavra escola. Ela é mais importante para concordar depois com o restante do predicado, principalmente com o verbo, né? A escola deve encaminhar. Se eu tiver o sujeito ali que tinha uma questão, a prestação de serviços comunitários, tudo isso é um sujeito. Ela tem um núcleozinho, uma palavra principal ali, para concordar com o restante do predicado, que isso daí tudo são tarefas gratuitas. Aí a gente vai verificar bem certinho na correção isso dali. Teve aluno que eu dei... pessoal, desculpa o barulho, moro numa rua muito movimentada e essas motos fazem barulho. Eu dei uma dica assim para um pessoal, porque na atividade do sujeito assinalou até corretamente algumas coisas. Por exemplo, a escola deve encaminhar. Assinalou lá que a escola é sujeito. Mas daí na hora de assinalar o núcleo, colocou uma palavra que não tinha nada a ver, que não estava dentro daquilo ali, a escola. Certo? Daí eu dei essa dica para procurar essa mesma oração, ela tinha numa outra correção. Então dá uma olhada, já está corrigido, você já tem o sujeito ali. Agora é só dizer qual é a palavra mais importante. Depois dessa correção, eu vou mostrar na tela do notebook. Eu vou mostrar para vocês também que dependendo do núcleo ali, ou como que o sujeito se apresenta para a gente, existem tipos diferentes de sujeito, tá? E outra coisinha, antes de finalizar essa primeira parte, eu gostaria de comentar que, sim, a gente percebe que tem aluno, não, claro que eu não vou dizer nomes, né, mas vocês devem saber, quem tá fazendo sabe que já acontecia no presencial, quando eu passo uma atividade, uma tarefa, espera pela correção. Ao invés de mandar a atividade para mim, correndo o risco de não estar certo, que isso é normal, né, gente? Ainda mais à distância. Estão fazendo pela primeira vez. Aí espera pela correção e manda atrasado, tudo certinho, que daí já está corrigido, fácil. Então, quando é na escola que o aluno não chega a fazer as coisas, as atividades dentro da sala de aula, ou uma tarefa, ele é anotado no caderno do líder. Agora que a gente está nesse ensino à distância, o que acontece quando o aluno não faz? Ele vai levar uma falta na semana, né? Ou pelo menos naquele dia daquela atividade ali. Tá, ele fez, copiou a correção e me enviou. Eu até posso dar presença. Só que não espere pela correção no dia que tiver algo valendo nota, porque eu não vou enviar, gente. Eu só envio correção daquilo que vocês estão fixando, treinando. Vocês primeiro precisam
treinar, fixar, para depois sim, que tiver preparadinho, conseguiu compreender, fazer algo valendo nota. E daí nesse dia não vai ter correção. Quem não treinou antes, corre o risco de não tirar uma nota boa, ainda mais à distância. Lá na sala de aula, presencial, já é um pouquinho difícil. Imagina então a distância. Outro recadinho. Quando enviar por e-mail, tentem salvar a imagem. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente se mandar direto do celular. Mas tentem salvar a imagem com o nome de vocês. O nome, por exemplo, Maria, às vezes tem mais de uma Maria, né? Maria Fernanda, Maria F, 7º ano, 1. Tô dando um exemplo, não sei a idade qual que é a turma. Pode colocar ali MG de Maria da Graça, porque não cabe para escrever muito, né? No arquivo. Bota assim o dia daquela semana, por exemplo, a atividade do dia 1º, coloca 1º. É bem mais fácil para eu salvar depois no Google Drive. Eu salvo no Google Drive, fica mais prático, é mais difícil de eu perder, né? Se acontecer algum problema, já posso abrir de qualquer computador. Se puder fazer, eu fico muito grata. Vamos lá então para a próxima parte.